Se eu chegar para uma pessoa e pedir para ela falar qualquer frase, inventa uma frase. Ela vai me dizer essa frase e tem 99% de chance de ela ter um sujeito. Ou ela ter também o objeto direto. Ou quase certo que ela tem um verbo. Pode ser que algum malandro faça uma frasezinha sem verbo. Mas quase sempre vai se encaixar nessa estrutura que eu disse. Sujeito, verbo, objeto. Isso é o que monta a nossa frase, isso é o que monta a nossa língua portuguesa e é o que monta a nossa comunicação. É sobre isso que vamos falar agora. Tá, em amor. Agora quando eu falar da frase João e Pedro compraram um posto de gasolina e eu disser que é um sujeito composto, aí tu bota uma grande imagem de um posto de gasolina aqui do lado, escrito Posto do Beal. Pode ser? Não! Você ficou bom. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz Beal, sou professor de português e hoje a gente vai falar sobre tipos de sujeito, tá? Mas primeiro a gente tem que saber encontrar um sujeito, então eu vou relembrar uma coisa para vocês, tá? É uma manha que eu aprendi, uma professora de outros tempos me ensinou e eu vou aplicar aqui no nosso exercício, tá? Que é simplesmente perguntar quem ou o que para o verbo. Vamos relembrar. Frase 1 de exemplo, tá? Hoje eu fiquei em casa. O verbo é fiquei nessa frase. Quem ficou? Eu. Pronto, encontramos o sujeito. Olha como é fácil. Vamos para outra frase. A matéria é muito complicada. O verbo é. O que é a matéria? Então, encontramos o sujeito. Vamos mais um exemplo. Joana vai estudar muito para a prova. Verbo, no caso, uma locução verbal, são dois verbos que valem por um, vai estudar. Quem vai estudar? Joana. Encontramos o sujeito. Olha como funciona essa manha. Ela é bem importante para o exercício que a gente vai fazer de classificar depois os sujeitos. São 4 tipos de sujeito e mais uma que é a oração sem sujeito. Mas vamos pegar outro exemplo de uma frase um pouco mais ampla, com mais verbos. Emerson defende, ataca, colabora e você nem elogia. Temos 4 verbos aqui. Defende, ataca, colabora e elogia. Olha como todos eles tu consegue responder. Quem defende? Emerson. Quem ataca? Emerson. Quem colabora? Emerson. Estamos encontrando o sujeito destes verbos. E quem elogia? Ó, e você nem elogia. Quem elogia? Você. Pronto, encontramos o verbo, o sujeito do verbo elogiar. Para cada verbo a gente está encontrando um sujeito. Certo? Ah, e tem mais uma coisa, não esquece, tá? Pegar a frase assim, eu acredito na Terra plana, mas a minha mãe não. Ó, temos 2 orações, só que só tem um verbo aparecendo. Acredito. Quem acredita? Eu. Esse é o verbo. Só que lá no fim da frase tem, mas minha mãe não. Ela não quer, não acredita. O verbo não está escrito, mas ele está subentendido. Tu percebe que o não ali está se referindo, minha mãe não acredita. Então, quem acredita? Minha mãe. Tu tem 2 orações, um com verbo explícito, que está aparecendo, e outra com verbo implícito, que não está aparecendo, que a gente não precisa ficar repetindo, não somos papagaios, né? E a gente consegue encontrar o sujeito destes verbos, destas orações, melhor falando. Então, lembra disso, que o quem ou o que mais o verbo vai nos ajudar a encontrar o sujeito e vai nos ajudar a classificar estes sujeitos. Foi. Vamos então aos tipos de sujeito. E vamos começar pelo sujeito simples e o sujeito composto. Ou melhor, vamos para os sujeitos que aparecem na frase. O que eu quero dizer com isso? Se eu escrever a frase, eu vou conseguir sublinhar esse sujeito. Porque ele aparece, ele está escrito. E se ele está escrito, ele é simples ou é o composto? Qual é a diferença entre esses dois? É que o simples só tem um núcleo, ou melhor, uma palavra principal, e o composto tem 2 ou mais núcleos, ou seja, mais de uma palavra principal. Vamos para os exemplos então. Sujeito simples. Eu coloquei um casaco porque estava com frio. Estamos gravando no inverno, é um horror mesmo, é um inferno.
Quem colocou o casaco? Eu. Este é o sujeito, ele só tem um núcleo, então ele é um sujeito simples. Outro exemplo. Nós vamos nos mudar para o Texas. Vamos nos mudar, é a locução verbal, com um pronominoso no meio, não atrapalha. Quem é que vai se mudar? Nós. Também um núcleo, sujeito simples, tranquilamente. Vamos para mais um exemplo. Muitos alunos do 9º ano passaram no teste. Bom, agora complicou um pouquinho, tu quer ver? O verbo é passou, passaram. Quem passou? Muitos alunos do 9º ano. Todo esse trecho aí, muitos alunos do 9º ano, 5 palavras, tudo isso é o sujeito. Só que ele só tem um núcleo, que é alunos. Essa é a palavra principal. Esse é o eixo, a raiz do sujeito. Então ele é um sujeito simples. Não importa se tem uma ideia de quantidade, de plural ali, muitos alunos, então significa que são vários alunos. Isso não importa. Não importa, o que importa é que ele só tem um núcleo. Ok? Ó, mais um exemplo que muita gente confunde. Os 2 assaltantes foram pegos. Quem foi pego? Os 2 assaltantes. Ah, professor, então se são 2 assaltantes, 2 pessoas, então é um sujeito composto? Não, não é um sujeito composto. É um sujeito simples, porque o núcleo é assaltantes. Não confunda o número de núcleos que tem na frase, com o número de núcleos que tem no sujeito, com a quantidade de pessoas envolvidas na frase. São coisas diferentes. Este é o sujeito simples. E agora vamos para o composto. Sujeito composto. Então é aquele que tem 2 ou mais núcleos. Tá? Frase de exemplo. Ozzy e Urso são os cachorros da minha namorada. Sim, o verbo é são e a gente vai perguntar quem são Ozzy e Urso. Percebe que aí tu tem 2 núcleos? Tu tem 2 bichos? Sim, vai ter uma quantidade de plural, porque se tem 2 núcleos é mais de uma coisa. Então, o Ozzy e o Urso estão na frase. E não tem como o núcleo ser só o Ozzy ou o núcleo ser só o Urso. Tem que ser os 2, porque os 2 são cachorros da minha namorada. E eles estão escritos, então é um sujeito composto. Outro exemplo, é uma frase também meio armadilhesca. Caiu a casa e o galpão. Tá, o que caiu? A casa e o galpão. Olha só, eu botei o sujeito no fim da frase agora. E é a casa, o primeiro núcleo, e galpão, o segundo núcleo. Certo? Mas essa frase tem um erro, né? Sim, ela tem um erro. O que é? O certo nessa frase é para ser caíram. Caíram a casa e o galpão. Porque tem 2 núcleos. Então esses 2 núcleos botam o verbo no plural. O verbo tem que concordar com o sujeito. O verbo está ligado com o sujeito. Tanto que se eu colocar a frase na sua ordem natural, vai ser a casa e o galpão caíram. Dá tudo certo. Muito cuidado, que esse é um erro de concordância que acontece quando tu faz o sujeito pós-posto, que é o sujeito que vai depois do verbo. Cuidado com essa confusão. E te liga, esse sujeito é composto. E um último exemplo, Messi, Suárez e Neymar jogaram demais no Barcelona. Quem jogou? Messi, Suárez e Neymar. São eles os 3 núcleos desse sujeito composto. Eu lembrei de mais um exemplo. Só não me aguentei, preciso falar sobre esse exemplo. Tá? João e Pedro compraram um posto de gasolina. Quem comprou um posto de gasolina? João e Pedro. Então, João e Pedro são um sujeito composto. Por que é composto? Porque compraram um posto de gasolina. Não, piada ruim, desculpa. Porque são 2 núcleos de um sujeito. É assim que se encontra o sujeito simples e o composto. E todos eles estão aparecendo na frase.